Que demais ter você por aqui. Prepare-se para uma jornada transformadora, porque o que você está prestes a ler pode mudar completamente a sua visão de mundo. Imagine que um dia você acorda e percebe que tudo o que sempre temeu na vida nunca foi real. Não estamos falando de um truque de mágica ou um simples jogo mental, nem de uma promessa vazia embrulhada em otimismo barato. Estamos falando de uma verdade poderosa que, uma vez vista, o impedirá de olhar para a vida da mesma forma. Pense bem, quantas vezes você sentiu medo, ansiedade, tristeza ou frustração por algo que no final não foi tão grave quanto imaginou? Quantas noites você passou em claro, angustiado com um problema que no dia seguinte parecia insignificante? Quantas vezes sua mente o fez sofrer por coisas que nunca aconteceram? Talvez você tenha pensado que ia falhar em algo e, quando o momento chegou, percebeu que lidou com a situação muito melhor do que imaginava. Ou talvez sentiu medo de falar em público, imaginando que todos o julgariam, apenas para descobrir que ninguém estava prestando tanta atenção em você quanto pensava. O medo, a angústia, a ansiedade parecem reais, mas na maioria dos casos são apenas construções da mente. E o pior é que nos governam, nos paralisam, nos levam a tomar decisões erradas e nos impedem de viver com liberdade. Agora, imagine algo ainda mais radical. E se eu lhe dissesse que o sofrimento não vem da realidade em si, mas da forma como você a interpreta? Que o medo, a dor e o estresse não são mais do que ilusões criadas pela sua mente? Pense no estresse que você sente quando acredita que alguém está falando mal de você. Por horas, ou até dias, sua mente se enche de suposições, imagens, diálogos internos. Mas quantas vezes isso se mostrou verdade? E se aquela pessoa nem sequer estava pensando em você? Seu sofrimento existiu sem razão. Sua mente age como se seus piores pesadelos fossem reais, aterrorizando-o com imagens de fracasso, rejeição, perda. E você reage como se essas imagens fossem o presente. Nós nos enredamos em uma espiral de angústia sem fundamento. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma forma de quebrar esse ciclo? Existe um método, comprovado por séculos de filosofia, para ver a realidade com clareza e deixar de ser escravo dos nossos medos. Essa ideia não é nova. Na verdade, é tão poderosa que transformou completamente a história do pensamento. Foi descoberta por um homem que perdeu tudo por ousar pensar de forma diferente. Um homem que foi rejeitado, traído, condenado ao isolamento, mas que em sua solidão encontrou uma chave para se libertar do sofrimento. Hoje, vou revelar a fórmula de Spinoza para acabar com o medo e a dor. Mas antes te aviso, uma vez que você a compreender, sua forma de ver o mundo mudará para sempre. Para entender a fórmula de Spinoza, primeiro você precisa conhecer a história de seu criador. Baruch Spinoza nasceu em 1632, em Amsterdã, dentro de uma comunidade judaica sefardita extremamente rigorosa. Seus pais eram comerciantes que haviam fugido da Inquisição na Espanha e em Portugal, buscando um lugar onde pudessem viver em paz. Desde muito jovem, Spinoza mostrou uma inteligência excepcional, destacando-se por sua habilidade de analisar ideias de forma profunda, lógica e crítica. Enquanto as outras crianças aceitavam os textos sagrados sem questionar, ele fazia perguntas que incomodavam seus mestres e toda a sua comunidade. O que é Deus realmente? Por que existe o sofrimento? O que significa ser livre? No ambiente de Spinoza, essas não eram perguntas bem-vindas. A comunidade judaica de Amsterdã vivia sob a sombra da repressão, em uma convivência tensa com o mundo cristão. Para sobreviver, precisavam ser cautelosos, não chamar atenção, não desafiar o estabelecido. Mas Spinoza não era dos que podiam ficar calados. Desde jovem, ele começou a estudar filosofia, ciência e lógica.
Mergulhou nos textos de Aristóteles, Averroes e Maimônides, e logo chegou a uma conclusão que colocaria sua vida em risco. A religião tradicional não tinha todas as respostas. Deus, pensava ele, não era uma figura humana com emoções, desejos ou caprichos. Não premiava nem castigava, não intervinha no destino das pessoas. Para Spinoza, Deus era o próprio universo, a ordem necessária da natureza e as leis que a governam. Mas em sua comunidade, dizer algo assim era um ato imperdoável. Aos 23 anos, foi citado perante o tribunal rabínico e lhe ofereceram uma última chance para se retratar. Spinoza se recusou. Então, o excomungaram. A sentença foi implacável. Que fosse amaldiçoado de dia e de noite, que sua morte não fosse chorada, que sua memória desaparecesse da terra. Desde aquele dia, Spinoza deixou de existir para os seus. Ninguém podia falar com ele, ajudá-lo ou sequer mencionar seu nome. Sua família o rejeitou, seus amigos o abandonaram e seus vizinhos fingiram que ele nunca existiu. Era um fantasma vivo, condenado ao esquecimento. Para muitos, esse castigo teria significado o fim. Teriam caído no desespero, no ressentimento ou na tristeza. Mas Spinoza escolheu outro caminho. Em vez de afundar, converteu sua maior desgraça em sua maior força. No silêncio do exílio, encontrou clareza e na solidão construiu uma visão de mundo tão profunda que ainda hoje continua mudando vidas. Spinoza se afastou de sua comunidade e começou uma nova vida. Sobrevivia como polidor de lentes, um trabalho humilde que mal lhe dava o suficiente para viver, mas lhe permitia algo muito mais valioso: tempo. Cada minuto livre ele dedicava a pensar, estudar e escrever. Em meio à pobreza e ao isolamento, construiu um dos sistemas filosóficos mais revolucionários da história. Para Spinoza, a liberdade não consistia em escolher entre várias opções, mas em compreender a realidade tal como ela é. E a partir dessa ideia, ele descobriu algo surpreendente. Sua visão de mundo era completamente diferente da que dominava em sua época. Enquanto a maioria via a existência como uma batalha entre o bem e o mal, ele via um universo onde tudo ocorre por necessidade, sem castigos nem recompensas, sem milagres nem desígnios divinos. Spinoza não acreditava em um destino místico, mas em uma ordem natural. Cada ação, pensamento ou emoção era determinada por uma cadeia infinita de causas e efeitos. Isso significava que as pessoas não eram livres no sentido tradicional. Nem seus desejos, nem seus medos, nem suas decisões eram realmente suas, mas o resultado inevitável de tudo o que havia ocorrido antes. Mas, longe de levar ao pessimismo, essa ideia conduzia à libertação. O universo segue uma ordem e você não é livre, pelo menos não como você imagina. É aqui que a filosofia de Spinoza se torna verdadeiramente impactante. Durante séculos, a humanidade acreditou no livre-arbítrio, a ideia de que somos donos de nossas decisões, que podemos moldar nosso destino através de nossas escolhas. Mas e se isso fosse apenas uma ilusão? Spinoza chegou a uma conclusão que, em seu tempo, foi considerada herética e que, mesmo hoje, continua sendo profundamente perturbadora. Tudo no universo obedece a uma ordem lógica e necessária. Nada ocorre por acaso, nada escapa às leis da natureza. Isso inclui seus pensamentos, suas emoções e suas decisões. Quando observamos o mundo, vemos padrões. O sol nasce e se põe a cada dia com uma precisão quase matemática. As estações mudam, os rios fluem, os planetas giram ao redor do sol. Tudo obedece a leis naturais imutáveis. Então, por que seria diferente com os seres humanos? Se tudo na natureza segue uma ordem, nossas mentes e emoções também devem fazê-lo. E isso nos leva a uma ideia profundamente perturbadora. O que chamamos de livre-arbítrio pode não ser mais do que uma ilusão.
Sua vida é o resultado de causas e efeitos encadeados, um após o outro. Pare e pense nisso. Você escolheu ter medo? Você escolheu as coisas que hoje lhe causam sofrimento? Você escolheu ser a pessoa que é, ou simplesmente aconteceu? Desde o momento em que você nasceu, começou a ser moldado por uma série de fatores que nunca escolheu. Você não escolheu a família em que nasceu, nem sua genética, nem seu temperamento, nem suas primeiras experiências. Cada evento que viveu, cada influência, cada palavra, cada gesto, cada ferida e cada abraço formaram a pessoa que você é hoje. Sua mente, seus pensamentos e suas emoções foram programados pelo que você viveu. Se você cresceu em um ambiente onde errar era motivo de castigo, é provável que hoje tema o fracasso. Se em sua infância sentiu rejeição, talvez agora lhe custe conectar-se com outros sem sentir ansiedade. E nada disso foi uma decisão consciente. É como se você fosse um barco navegando no oceano, acreditando que decide o rumo, quando na realidade são as correntes e os ventos que o empurram para onde o universo dita. Esta é a ilusão do controle. E sim, essa ideia pode ser inquietante. Se tudo está determinado, se não existe o livre-arbítrio, que sentido tem a vida? Para que lutar? Para que se esforçar? Para que tentar mudar? É aí que aparece o verdadeiramente revolucionário na filosofia de Spinoza. Ele afirmava que a chave para alcançar a felicidade não está em controlar o mundo, mas em compreendê-lo. Se você entende que tudo ocorre por necessidade, para de se culpar pelo que não pode mudar. Se você aceita que o universo segue uma ordem, para de resistir ao inevitável. Quando você compreende as causas que o levam a agir de certa maneira, pode começar a transcendê-las. Ver a realidade com clareza lhe permite viver com mais calma, com mais consciência. O verdadeiro poder não está em mudar o que você não pode controlar, mas em mudar a maneira como você o interpreta. Compreender que tudo está determinado não significa resignar-se, mas ver com maior lucidez como a vida funciona. Aceitar isso não implica deixar de tomar decisões ou de lutar pelo que deseja. Significa que você pode fazê-lo sem angústia, sem apego e sem medo. Se tudo está determinado, então o medo e o sofrimento são uma ilusão. E aqui vem o mais importante. Se cada pensamento, emoção e decisão faz parte de uma cadeia de causas e efeitos, então o sofrimento, o estresse e o medo não são mais do que reações automáticas. Seu cérebro não experimenta a realidade de forma direta, não vê o mundo tal como ele é, mas o interpreta através de filtros, a memória, as experiências, a biologia. O que você sente neste momento é o resultado de uma série de processos mentais, muitos dos quais ocorrem sem que você esteja consciente deles. Pense por um instante. Por que algo lhe causa medo? Porque algumas pessoas podem falar em público com naturalidade, enquanto outras sentem pânico só de pensar nisso? Porque certos comentários o afetam profundamente, enquanto para outros são irrelevantes. Nada disso é casual. Você não nasceu com esses medos, nem com essas emoções. Eles foram programados em você ao longo do tempo, como consequência de experiências passadas, aprendizados inconscientes e condicionamentos que você já não lembra. Seus medos não são mais do que crenças arraigadas e padrões que seu cérebro aprendeu ao longo do tempo para processar a informação. Mas se foram aprendidos, também podem ser compreendidos e, em muitos casos, desativados. Imagine que você está assistindo a um filme de terror. A música aumenta a tensão, a cena escurece, o personagem caminha lentamente por um corredor vazio. Seu corpo reage, o coração acelera, você sente ansiedade, se tensiona. Mas espere, você não está em perigo. Não há ninguém atrás de você.
Você está apenas vendo uma tela, e ainda assim, seu cérebro acredita que algo ruim está para acontecer. Essa reação é automática, biológica, programada pela evolução para protegê-lo. Mas quando você se torna consciente de que está apenas vendo um filme, o medo diminui. Você entende que não é real. O mesmo ocorre com muitos dos medos que governam sua vida. O medo do fracasso, da rejeição, de não ser suficiente. Quando você compreende que esses medos não são verdades absolutas, mas interpretações subjetivas, começa a vê-los de outra perspectiva. Você deixa de temê-los com a mesma intensidade. Agora, pense nos momentos de maior sofrimento em sua vida. Aqueles em que sentiu que tudo estava contra você, que não havia saída, que a angústia era insuportável. Se você olhar para trás, eles continuam tendo a mesma importância? Na maioria dos casos, o que no momento parecia o fim do mundo, acabou sendo apenas mais uma etapa. Algo que você acreditava insuperável hoje é apenas uma lembrança, às vezes até distante. A maior parte do sofrimento humano não provém da realidade em si, mas da diferença entre o que esperávamos e o que realmente aconteceu. Imagine que você trabalha durante meses com dedicação, convencido de que será recompensado com um ascenso. Mas um dia, a empresa escolhe outra pessoa. Sua reação imediata é raiva, frustração, tristeza. Você sente que a vida é injusta, que não o valorizam, que todo o seu esforço foi em vão. Mas o que aconteceria se você mudasse a perspectiva? E se, em vez de ver isso como uma tragédia, você o visse como uma oportunidade? Talvez esse ascenso o teria levado a um posto onde você não seria feliz. Talvez o afastava do que você realmente precisa. Às vezes, o que acreditamos que queremos não é o que verdadeiramente nos convém. Talvez você não obteve esse ascenso porque era um sinal para buscar algo melhor. O sofrimento aparece quando nos aferramos a uma ideia rígida de como as coisas deveriam ser, em vez de aceitar como realmente são. Spinoza expressou isso com uma de suas frases mais célebres. Não devemos chorar, não devemos rir, mas compreender. Quando entendemos por que algo acontece, o sofrimento perde força. Quando aceitamos que a realidade não se adapta aos nossos desejos, mas segue suas próprias leis, aprendemos a fluir com ela. Este foi um dos descobrimentos mais impactantes de Spinoza. Se você compreende a natureza do seu sofrimento, ele perde poder sobre você. Se você entende a causa do seu medo, o medo deixa de dominá-lo. Se você deixa de resistir à realidade, encontra paz. A vida é como um rio. Você pode lutar contra a corrente, amaldiçoar a água, tentar nadar em direção contrária, ou pode aprender a se mover com ela, a usar sua força a seu favor, a deixar de brigar com o inevitável. O sofrimento não desaparece porque o mundo mude. Desaparece quando você muda a forma como o interpreta. E uma vez que você entende isso, não há volta atrás. Agora que você conhece a teoria, é natural que se pergunte: como aplico isso em minha vida diária? Porque entender uma ideia não basta. A verdadeira mudança ocorre quando você a leva para a prática. Aqui estão 3 passos concretos para começar a se libertar do medo e do sofrimento a partir de hoje. Observe suas emoções sem julgar. O medo, a raiva, a tristeza não são seus inimigos, são sinais. Sua mente não está contra você. Ela simplesmente está tentando lhe dar informações. Imagine que alguém o ignora durante uma conversa. Sua primeira reação poderia ser: ele está me desprezando. Sempre me acontece o mesmo. Mas você realmente sabe o que está acontecendo? Ou está apenas interpretando a situação através de suas próprias inseguranças? Talvez essa pessoa estivesse distraída, talvez teve um dia ruim, talvez simplesmente não tem nada a ver com você.
Quando você observa suas emoções sem reagir de imediato, pode entendê-las melhor. Toda vez que uma emoção negativa o sobrecarregar, faça uma pergunta simples. Isso é uma reação automática ou realmente há algo com que me preocupar? Esse pequeno espaço entre o estímulo e sua reação é onde começa a verdadeira liberdade. Use a razão para ver a realidade como ela é. Se algo o faz sofrer, pare e pergunte-se: isso é realmente um problema ou é apenas minha interpretação do problema? Suponha que alguém o critique. Sua reação inicial pode ser: estão me atacando, não sou bom o suficiente, querem me humilhar. Mas se você aplicar a razão, pode se perguntar: e se eles estiverem apenas dando a opinião deles? E se essa crítica pode me ajudar a melhorar? Realmente vale a pena me sentir mal por isso? Quando você muda sua perspectiva, seu sofrimento diminui. A maioria dos nossos problemas não são reais, são formas como interpretamos a realidade. O universo não está contra você, simplesmente é. E quando você deixa de ver tudo como um ataque pessoal, começa a viver com mais paz e clareza. Aceite o que não pode mudar. O universo segue suas próprias regras. As coisas nem sempre saem como você quer, e isso está tudo bem. A resistência ao inevitável só aumenta seu sofrimento. Aprenda a fluir com a realidade, em vez de lutar contra ela. Imagine isto. Você planejou uma viagem durante meses e, de repente, seu voo é cancelado. Sua primeira reação é pensar: isso é um desastre, meu dia está arruinado, nada dá certo para mim. Mas se você aplicar a filosofia de Spinoza, pode parar e perguntar: posso fazer algo para mudar essa situação? Que novas oportunidades podem surgir disso? Vale a pena me zangar por algo que já aconteceu e não posso controlar? Quando você aceita o inevitável, percebe algo poderoso. Você não pode controlar o mundo, mas pode controlar como reage a ele. E é aí que reside a verdadeira liberdade. Baruch Spinoza morreu sem riquezas, sem reconhecimento, sem seguidores. Passou grande parte de sua vida no isolamento, escrevendo, refletindo e compartilhando seu conhecimento com poucas pessoas que podiam entendê-lo. Nunca buscou fama, nunca quis poder, nunca tentou impor suas ideias. E, no entanto, séculos depois, sua filosofia continua transformando vidas. O que Spinoza descobriu não foi apenas uma teoria intelectual. Foi uma ferramenta real para nos libertarmos do sofrimento. Uma maneira de ver a realidade que muda completamente a forma como experimentamos a vida. Porque quando você compreende essa verdade, descobre algo impactante. O sofrimento não é inevitável. O sofrimento é uma construção mental, uma ilusão que a maioria das pessoas arrasta durante toda a vida. Elas acreditam que precisam de mais dinheiro para serem felizes, que devem encontrar o parceiro perfeito para se sentirem completas, que a vida deveria ser justa. Mas agora que você sabe a verdade, tem dois caminhos. Você pode ignorar esse conhecimento e continuar sofrendo por tudo aquilo que não pode controlar. Ou pode aceitá-lo e começar a viver com mais paz, clareza e liberdade. Essa foi a escolha que Spinoza fez. Não se lamentou pelo que perdeu. Não se agarrou à amargura, nem ficou preso na nostalgia. Escolheu compreender a realidade tal como ela é e se adaptar a ela. E essa mesma escolha é a que agora está diante de você. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar nossa mente. Quando Spinoza dizia que tudo está determinado, não o fazia para nos desmotivar, mas para nos libertar. Porque se você aceita que não pode controlar o que acontece, mas pode decidir como interpretá-lo, então pode transformar completamente sua experiência de vida. Pense em alguém que vive se queixando do passado, culpando seus pais, o ambiente, a sociedade, convencido de que seu destino foi imposto por outros e que não tem possibilidade de mudá-lo.
Essa pessoa se tornou escrava de sua própria interpretação da realidade. Agora pense em alguém que, apesar de ter vivido situações difíceis, decide aprender com elas, aceita o que passou e usa esse conhecimento para crescer, sem culpar o mundo, sabendo que a vida é como é e escolhe dar a melhor resposta possível. Essa pessoa encontrou a liberdade, e essa é a grande diferença entre viver preso na ilusão do sofrimento ou despertar para a verdade. Agora quero perguntar algo a você. Qual é o maior medo que você já superou em sua vida? Ou se ainda não superou, qual é o medo que mais te custa largar? Deixe sua resposta nos comentários. E se este conteúdo o fez refletir e você quer continuar aprendendo sobre filosofia, psicologia e crescimento pessoal, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o sofrimento não vem da realidade.